Eu sou Harris Faulkner, aqui com minha co-apresentadora Emily Compagno. Também estão conosco hoje Lara Trump, apresentadora do My View with Lara Trump, Leslie Marshall, colaboradora da Fox News, e Guy Benson, colaborador da Fox News e apresentador do The Guy Benson Show na Fox News Rádio. Mais cedo hoje, o secretário de Defesa Pete Hegseth esclareceu os fatos, refutando um relatório vazado do Pentágono que afirmava que os ataques dos Estados Unidos tiveram um impacto limitado no programa nuclear do Irã, enquanto destacava o sucesso da Operação Midnight Hammer. Diz no relatório, múltiplas suposições fundamentais são o que é essa avaliação. Uma suposição fundamental, você sabe o que é isso? Isso significa que toda a sua premissa está baseada em um ponto-chave. Se você estiver errado, todo o resto está errado. Aqui está o chefe da Agência de Energia Atômica da ONU, Rafael Grossi, esta manhã. Os ataques do EUA e de Israel causaram danos enormes aos sites nucleares do Irã. Não acredite só na minha palavra, que tal ouvir o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel? Posso dizer aqui que a avaliação é de que danificamos significativamente o programa nuclear, atrasando-o em anos. John Ratcliffe, o diretor da CIA, divulgou uma declaração ontem à noite. A CIA pode confirmar que um conjunto de informações de inteligência confiáveis indica que o programa nuclear do Irã foi severamente danificado por ataques direcionados recentes. E quanto à diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, ontem, ela escreveu, e cito, novas informações de inteligência confirmam o que o presidente já afirmou várias vezes. As instalações nucleares do Irã foram destruídas. Aqueles que entendem, aqueles que enxergam, aqueles que fazem avaliações adequadas, reconhecem que o que as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram foi histórico. O presidente Trump não teve nenhuma objeção à coletiva de imprensa do secretário Hegseth. Ele escreveu o seguinte no Truth Social: uma das melhores, mais profissionais e mais esclarecedoras coletivas de imprensa que já vi. Ponto de exclamação. A Casa Branca agora quer limitar as informações confidenciais compartilhadas com o Congresso, um sinal de onde acredita que veio o vazamento da avaliação preliminar. E o vice-procurador-geral do presidente diz que o responsável pelo vazamento será processado com todo o rigor da lei. Este é exatamente o tipo de conduta que vamos investigar completamente. Se é traição e se alguém será acusado de traição, escute, nós vamos resolver isso. Mas pode acreditar que o Departamento de Justiça vai fazer tudo o que puder para descobrir quem fez isso. Guy, não se trata de se o relatório foi divulgado ou não. Foi assim que foi colocado lá. O fato é que o jornalista não questionou nada disso, que publicou isso na Legacy Media e fez parecer que era isso que todos nós estávamos esperando, embora seja rotulado como de baixa confiança. Não sei você, mas eu não tomo nem aspirina infantil com pouca confiança. Vamos lá, se isso no rótulo você procura algo autêntico. Eu acho que, nos círculos jornalísticos, se você recebesse esse vazamento, você teria que pelo menos fazer uma pequena verificação mental sobre lógica básica e bom senso. Você pensa, ok, sou uma pessoa curiosa. Os israelenses têm superioridade aérea sobre o Irã há quase 2 semanas, bombardeando o que bem entendem, basicamente à vontade. Os Estados Unidos chegam com essa tecnologia única e extraordinária com acerto certeiro. E, aliás, os israelenses eliminaram as mentes por trás do programa nuclear, todos aqueles cientistas, e mesmo assim isso só atrasou o programa por alguns meses. Isso não faz nenhum sentido, mesmo para um observador externo leigo como eu, ou como um jornalista típico. Acho que o o secretário Hegseth fez ali foi realmente inteligente. Ele disse, não acredite apenas em mim. Deixe-me falar sobre todas as diferentes agências de inteligência que chegaram a uma conclusão diferente, incluindo a AIEA, que não é inteligência, mas é o ganha-pão delas. É isso que elas fazem. Os israelenses claramente têm uma penetração extraordinária de inteligência no Irã. Eles chegaram à mesma conclusão que nós, mas todos nós devemos nos concentrar neste relatório com pouca confiança? Não faz o menor sentido para mim. Emília. E eu quero focar por um momento no nexo entre a amplificação de um relatório de baixa confiança pela Legacy Media, em forte contraste com a administração anterior, quando eles dependiam muito das fontes reais. Então, aqui estão alguns exemplos. E a questão também é que o governo Biden errou. Então, em primeiro lugar, lembre-se de que o governo Biden confiou muito na avaliação da comunidade de inteligência sobre quanto tempo o Talibã conseguiria permanecer no poder, certo? Sim. Isso acabou sendo totalmente diferente, mas a imprensa seguiu com isso na época.
E quanto ao balão espião chinês, certo? O presidente, então já o presidente Biden, nos disse várias vezes que, com base na dependência das avaliações da comunidade de inteligência, tanto históricas quanto em tempo real, foi que tomaram a decisão de derrubá-lo sobre a água, deixando-o atravessar o país inteiro. A imprensa amplificou isso e não questionou. E quanto aos 51 ex-oficiais de inteligência que assinaram aquela carta, que acabou sendo completamente falsa sobre o laptop de Hunter Biden e a desinformação russa que a imprensa divulgou e depois não corrigiu. E agora, você contrasta isso com baixa confiança. Um relatório das 17 agências de inteligência que, de repente, é de alguma forma amplificado quando o diretor da CIA diz que foi bem sucedido. Autoridades iranianas, israelenses, todo mundo está dizendo que foi bem sucedido. Mas uma única voz, isolada, que por acaso vazou isso para outra figura tradicional e é isso que eles amplificam, isso só mostra que a podridão ainda existe e que é puramente político e mídia tradicional. Sim, ou preguiça. Quer dizer, essa é a minha maior preocupação como jornalista. Estou apenas pensando, será que estamos perdendo a curiosidade e eles simplesmente aceitam o que lhes foi dado, porque isso não se encaixa nessa narrativa? Isso é lamentável. Laura? Sim, bem, isso é exatamente correto. E acho que tentar criar uma narrativa a partir disso é muito preocupante. Sabe, antes de sermos republicanos ou democratas, todos somos americanos, certo? É isso que todos devemos lembrar neste momento. Isso foi uma conquista monumental histórica. Entrar e eliminar esses locais nucleares, algo que presidentes antes de Donald Trump diziam querer fazer, ele conseguiu realizar. Este é um relatório de baixa confiança. E o fato de a mídia tradicional ter se aproveitado disso, parecia que estavam tentando enfraquecer os Estados Unidos e nossa posição no cenário mundial em um momento tão importante como este. Você quer que os Estados Unidos liderem a partir de uma posição de força. Você quer que possamos dizer, aqui vamos colocar tudo na mesa para vocês. Aqui está cada relatório. Como Pete Hegseth fez lá, ele leu tudo e disse, não, sabemos que conseguimos. Sabemos que conseguimos. Você não quer a América enfraquecida quando estivermos à beira da paz no Oriente Médio. Certo. Vocês nos querem um Estado forte e parecia, eu acho, para muitos de nós que o objetivo disso era que a mídia atacasse Donald Trump, como sempre faz. E tudo que ele faz, se ele diz para cima, eles dizem para baixo, sabemos como sempre acontece. E isso é muito decepcionante. Sabe o que estou pensando enquanto você fala? De que lado eles estão? Pois é isso mesmo. Por exemplo, o público americano está fazendo seu trabalho de obter informações corretas? Sim. Quer dizer, alguns diretores de notícias me disseram, é ótimo ser o primeiro. O mais importante é estar certo. De qualquer forma, quero chegar a isso antes de falar com você, Leslie. O general Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, falou esta manhã sobre os americanos que defenderam a base aérea americana no Catar durante a retaliação do Irã. Vamos assistir a isso. O soldado mais velho era um capitão de 28 anos. O mais jovem era um soldado de 21 anos que estava nas Forças Armadas há menos de 2 anos. Então, vamos nos colocar nessa situação por um instante. Imagine que você é esse jovem primeiro-tenente, tem 25 ou 26 anos e foi designado como diretor tático dentro do elemento de comando e controle. Você, nessa idade, é a única pessoa responsável por defender essa base. Ao seu lado está o operador de alerta antecipado, cuja função é avisá-lo sobre um ataque iminente. Há 5 pessoas dentro de um veículo e 5 pessoas fora de um veículo ao redor destes, um total de, como eu disse, 44. Acreditamos que este é o maior engajamento único de patriotas na história militar do IBIWA. História militar. Eu sei que o seu estado natal, Califórnia, tem o maior número de veteranos militares do país e por isso agradecemos a eles. Quero dizer que, ao ouvir esse nível de detalhe, é difícil não agradecer a todos que já vestiram esse uniforme, especialmente os mais jovens entre nós que o fizeram, no último final de semana. Bem, é aí que você e eu temos algo em comum. Nossos pais, certo? Meu pai é veterano de guerra. Nós dois somos filhos de militares. Olha, eu quero fatos, certo? E quero que os jornalistas divulguem fatos. E eu realmente acho que alguém pensa, ok, eu tenho isso e tenho isso rápido. Mas muita coisa que está saindo agora é rápida. Então, deixe-me citar o próprio presidente quando falamos sobre isso. Claro, preciso colocar minha senha porque vou citar, certo? O presidente disse, abre aspas, a inteligência era muito inconclusiva. A inteligência diz que não sabemos. Poderia ter sido algo muito grave. É isso que a inteligência diz. Então, acho que isso está correto. Mas acho que podemos considerar o não sabemos.
Foi algo muito grave. Foi uma aniquilação. Aqui está a questão. A alta cúpula do Pentágono disse que para fazer uma análise realmente profunda sobre isso vai levar muito tempo. Nós não vamos saber. O Irã moveu algum do urânio, especificamente de Fordo? Eles conseguem escavar Fordo? Eles estão falando apenas de questões de água e eletricidade depois que escavarem. Quanto tempo vai levar? E acho que não apenas os cidadãos e eleitores americanos, mas certamente a Câmara e o Senado têm o direito e a necessidade de saber todos esses detalhes e especificidades. E foi isso que eu vi como americano respondendo a perguntas depois daquele vazamento. Vazamento terrível. Mas o que o vazamento fez foi gerar mais perguntas para serem mais específicas em relação ao quão gravemente eles foram atingidos. E quanto tempo levaria? E eles moveram algum urânio antes dessa bomba? Leslie, eu diria isso bem rapidamente e Guy, vou passar para você em seguida. Nada do que você acabou de perguntar deveria depender de algo que foi vazado, porque não é necessário. Eu também faço essas perguntas. Eu também quero todas essas respostas. Ah, não, eu concordo com você. Você não precisa. Eu não baseio isso em bem. Alguém me disse isso. Sim, que eles podem meio que saber a resposta. Não, quero dizer, você obviamente quer saber o que aconteceu. Eu só faria um ponto muito rápido. Você disse quando? E eu também reforçaria o que o Guy disse antes, que é que os principais cientistas do país que estavam desenvolvendo esse programa nuclear também foram todos eliminados. Então, mesmo que eles movam parte desse urânio, mesmo que ainda reste alguma coisa, vai levar muito tempo, graças a Deus, antes que eles consigam colocar as mãos em algo que preocupe o mundo.